Zil, 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 Zil. Sou Gilvan, canal Abelhas do Bioma Caatinga, o melhor canal do universo. Só tenho que fazer esse vídeo, mas já continuar o nosso vídeo. Peço por favor para você assinar o canal, compartilhar, deixar o seu like e tocar o sino para receber outras informações. Curtindo bem esse vídeo. Então a gente começa com o entendimento que o Cabral, ainda no século XV, no ano de 1500, pulando para o século XVI, o Cabral, que não é aquele que estava em Bangu, mas está em outros locais, mas o Cabral, vou pegar aqui meu computador para a gente dar uma olhada aqui, tá, gente? É a cola mesmo. E não como o cara lá ficou bravo, não tem nada que colar, não tem nada errado em colar, mas o Cabral, ele chega aqui em 1500, em Monte Pascoal, esse nome dado por conta do monte e por conta do dia da Páscoa, em terras baianas, se torna baianas depois. Mas para a gente entender isso, a gente tem aqui algumas coisinhas, eu fiz algumas anotações, tem aqui um computador melhor do que anotações. Então vamos lá pegar aqui algumas coisas para a gente ver. Terra Brasil, o Brasil não recebeu esse nome de início, temos que entender isso, não recebe esse nome é depois, mas no Brasil não recebe esse nome. Então, o Brasil passou por vários nomes, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz e segue. Mas eles procuravam um nome para o Brasil, os portugueses, né? Os Portuga. Todo respeito também a nossos hermanos. Hermano é espanhol, mas vamos entender o Brasil. Tem a primeira coisa que antes eles não descobriram nada. Tem que ser aqui bem sincero. A história é em viés, a história é mentirosa. Como qualquer história. A maioria, o pessoal conta história só por contar. Por que eles não descobriram nada? Porque no ano... Como é que eles não descobrem? Porque no ano de eu anoto para poder saber, no ano de 1494, pleno século XV, ou segunda metade, eles fazem o Tratado de Tordesilhas. O que é esse Tratado de Tordesilhas? Era um acordo entre as coroas, ou seja, os reis da Espanha e Portugal, dividindo o Novo Mundo. Ele já sabia. Aí fala daquela... Cabral está em caminho para as Índias, queria encontrar uma rota menor, fugir do fisco italiano, dos genoveses, que cobrava taxas altas nas especiarias. Não, isso é tudo mentiroso. A história não está contando isso corretamente. Bom, e aí nesse caso, dentro disso já estava uma questão chamada, em tese, esse Tratado de Tordesilhas, logo em seguida vem a divisão em capitanias hereditárias. Mas quem foram essas capitanias? O que eram essas capitanias? Era a divisão que Portugal não estava nem muito afim do que ele tinha achado. Ele ia dividir entre pessoas ditas importantes de Portugal. Essa divisão ela acontece, de fato, entre os anos, as capitanias hereditárias, entre o ano já tinha passado aí mais de pelo menos 3 décadas, do ano de 1534, isso já é século XVI, 1536, em 14 capitanias. Essas capitanias, elas foram divididas e não teve muito êxito. Essas capitanias, elas são divididas em vários tipos, tá? Em vários tipos. Só a capitania de São Vicente, que não só teve essa, o pessoal diz, era São Paulo. E a capitania de Pernambuco, mas não era só essa, e a capitania de Itamaracá, que elas deram certo. Mas as outras, mas por que não deram certo? Porque sequer os donatários, e por que o nome capitania? Porque os herdeiros, eles poderiam passar, era passado, era hereditária, porque justamente por isso, porque era passado. Então mostra a questão do Brasil, a coisa como foi assim, largada, não foi uma coisa bem feita. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente imagina até hoje e vê tudo isso. Você diz, mas o que é que tem a ver com a abelha? É porque nesse período, nesse momento também, o que acontecia? O Brasil tinha muita riqueza, mas qual era a riqueza que interessava a Portugal? O pau-brasil, porque dele extrair a tinta que depois vai dar o nome Brasil. A bandeira do Brasil deveria ser vermelha, por conta da, se for a sua originalidade, vai falar isso para muita gente. É comunista, mas depois vai lamber as botas do ditador. Do ditador lá na Rússia. Mas, voltando aqui,
essas capitanias elas foram divididas em várias delas, em 14. E essas capitanias elas não prosperaram justamente porque os donatários, ou seja, as pessoas que deviam administrar, eles não vieram aqui. Eles deixaram largada. Então, mostra o desprezo. E aí o Brasil, para a gente entender o Brasil, o que acontece? A partir daí, muitas terras foram abandonadas. Isso era já terra abandonada por Portugal. E essas terras, aí vem o Brasil, esse é um período do Brasil colônia, vem o Brasil império, e vem o Brasil república. O Brasil quando se torna república no século XIX, finalzinho. E tudo isso mostra. Mas quando o Brasil se torna república, ainda tinha muitas terras abandonadas pela coroa portuguesa. Inclusive, boa parte foram dadas dessas terras, foram dadas a pessoas, e boa parte foi feita, só para a gente entender como a coisa é complicada, a bagunça é complicada, e aí é onde está a questão das abelhas. Essas terras, o cara desmatar era uma maneira, ou seja, terra é uma coisa, é o único planeta que nós temos, que sabemos dar para habitar por enquanto, ou temos condições de habitar, mas nós estamos destruindo. E o interessante de tudo isso é que boa parte dessas terras, no passado, o pessoal pegava todo jeito e tomava conta, onde ele podia pegar uma quantidade enorme de hectares e fazer o que quisesse, bem que entendesse. E o Estado propiciou. Aí depois, isso acho que no final do século XIX, segunda metade, aparece uma figura interessante, a figura do grileiro. Mas por que esse nome grileiro? Talvez muita gente não saiba de onde deriva. Nos livros de história não tem. Eu pego que tem muita gente, muitos professores bons não sabiam. O nome grileiro deriva de quê? Para eles esquentar, como esquenta até hoje em tudo, hoje está mais fácil, para eles esquentar documento em tese, como eles esquentar documento, tentar mostrar que esse documento era mais velho, eles pegavam os documentos que fazia das terras, que eles se apropriavam ilegalmente, e colocavam esse papel lá dentro de uma caixa e enchia de grilo, para os grilos defecar, literalmente, olha a merda como ela vem sendo mexida desde muito tempo. Aí os grilos cagavam em cima dos papéis, é assim que era feito, e dava aquela aparência, aquele aspecto de que aquele documento era mais antigo do que, ou seja, eles falsificavam, ou seja, era uma falsificação que usava grilo, daí o deriva o termo grileiro. Por exemplo, a região norte do Brasil quase toda é de grilagem. Os proprietários estão lá, claro que teve aqui uma questão, não foi uma grilagem legal feita pelos governos ditadores, no regime militar, no período de pós-golpe militar em 1964, 1º de abril de 1964, mas tem livro de história, vocês procuram aí. E lá foi estimulado pessoas do Nordeste e também pessoas do Sul Brasil, sulista, ir para lá, porque era uma terra muito grande e sem a presença dessa nossa belíssima civilização, desses homens modernos, não existia a presença. Então, os governos militares incentivaram, inclusive, tem a Transamazônica que saiu de lugar nenhum, chegou a lugar nenhum, nunca chegou a lugar nenhum. Mas era para ligar Porto Velho, em Rondônia, acho que Ponta dos Seixas, na Paraíba. Era chamada Transamazônica, mas essa estrada não existe, é fictícia essa estrada. Em tese, gastaram muito dinheiro, enterraram muito dinheiro, mas nunca saiu, nunca de fato foi concluída. Acho que ela não tem 200 quilômetros que alguém possa percorrer. Mas para vocês entenderem como é o fato, nesse caso a grilagem lá foi uma grilagem legal, autorizada pelo governo, mas as outras grilagens não. A grilagem que é feita lá é o cara que pega a terra da União, que também o estado que eu falo é a União como um todo, o governo entre aspas, né? Vamos entender assim, que ele não está interessado e dá lá para um grupo de garimpeiros, um grupo de agricultores, pecuaristas, quem quer que seja. Esses caras derrubam muita mata, só que hoje começou a cobiça, que primeiro que já várias falas que vocês viram. Tem muita madeira que demora 200 anos, por exemplo, mogno, ipê, uma planta grande para poder produzir, para poder ser extraída a madeira. Segundo que no subsolo, além da água que tem muito na Amazônia, essa aí é meio complicado, meio complexo, tem minério, principalmente o ouro. E esse é o interesse. E aí os caras vão invadindo, vão destruindo tudo. Então quando a gente olha todo o Brasil, é complicado. E aí uma coisa que chama a atenção. A Amazônia é muito vulnerável por vários fatores. O solo é arenoso. Eu digo de consciência que eu estive 44 dias na Amazônia, legal, jogar esse computador para ali.
44 dias na Amazônia Legal, claro que eu não estava em exploração, não estava fazendo nenhum estudo, mas o solo é arenoso, a chance de assoreamento dos rios, corpo, rio, tudo, garapés, o que seja, reservatório aquático é muito grande, se destruir a Amazônia. A outra coisa é que a floresta, ela libera muita água, são chamados oceanos aéreos, libera através da respiração das plantas, libera muita água para o ar, a atmosfera. Isso é o que propicia chuva no Brasil. Na América do Sul, 70% da chuva depende da Amazônia. Então, assim, é complicado, porque é a maior biodiversidade do planeta, e a gente mostra como esse Brasil sempre foi rejeitado. E os caras que entram para tentar fazer alguma coisa só faz M. Então, desde os caras que botavam os bichos para fazer merda, muita gente já fez merda em relação à Amazônia. Esse é um problema que nós temos. Até quando a gente vai conviver com isso? Por isso, o nome desse vídeo foi Brasil. Brasil não nasceu para dar certo. A gente tem tudo. É uma riqueza, um país de dimensões continental, país de... não tem problemas. Não. Por exemplo, vamos comparar rapidamente, só para entender, finalizar esse vídeo, comparando. Você pega os países grandes do planeta, as maiores extensões territoriais em país, maior, sei lá, acho que é a Rússia, mas é problemático, tem lugar gelado, tem deserto, tem todo tipo de subsituações que não dá para... Acho que pelo menos era maior, não sei se é mais, que era a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você pega a Índia, tem também lugares secos, deserto, miséria até umas horas, tudo é complicado, não tem recursos. Pega a China, que é grande, mas também tem locais que é deserto, montanhoso, gelado, etc. Pega os Estados Unidos também, que é grande, são países maiores que o Brasil. Também tem deserto para caramba, tem locais congelados, tem locais que esfria demais durante o período do ano, no inverno. Não dá para desenvolver praticamente nada, porque o Brasil não tem nada disso. O Brasil só tem uma coisa que não tem. Ou seja, tem má administração e não tem pessoas realmente pensando naquilo como uma nação. E outro erro, para a gente encerrar mesmo, olha, tira esse erro, cuidado, os historiadores estão equivocados. Não vou dizer errado, porque eu não sou historiador, mas onde é que eles estão errados, gente? Vocês já pensaram? É muito comum você encontrar, isso perpassa em livros e mais, em texto, etc. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia são potências que foram colonizadas por franceses e ingleses. Bom, o Canadá foi colonizado parte por francês, outra parte por ingleses. Estados Unidos só ingleses. Nova Zelândia também já teve a presença francesa, mas basicamente inglesa. E a Austrália. Gente, mas são só esses 4 países, por quê? Porque foram transferência. Foram colônias de povoamento, as pessoas foram para lá para colonizar, para viverem. Diferente do... Quantos países, no continente americano, no africano, no asiático, foram colônias francesas e inglesas, são a maior miséria, pior do que o Brasil. O Brasil, pelo menos, é rico. Tem uma parcela da população que vive na miséria, mas tem riqueza. E lá? Tem riqueza, mas ninguém sequer utiliza essa riqueza. Pelo menos não tem os mafiosos para pegar toda essa riqueza. Aqui, pelo menos, tem uns que faz uso. Bem ou mal, mas faz. Então, para você entender, cuidado com esse viés aí de dizer que a colonização, não, é o modo de colonização, que os portugueses e espanhóis, praticamente todas as suas colônias, é colônia de exploração. E fazendo todo tipo de coisa e dando de qualquer maneira a preço de nada. Eu já doei muitas colônias, deixa eu até ficar aqui bem interessante isso ainda. Eu já doei 144 colônias de Mandaçaia da Caatinga, computando com as outras abelhas, 154. O pessoal diz que o que é dado não presta. As pessoas não tratam bem, tem que ser vendido. Eu não concordo muito com isso, porque tem pessoas que... Claro que muitos não sabiam tratar, hoje eu tenho um critério, sou bem rigoroso nesse ponto. No passado a gente vai aprendendo com as coisas. Mas, entendendo, no passado era mais tranquilo ter assim, pensar dessa maneira até. Mas não, muitas pessoas que receberam essas colônias fizeram super bem. Um exemplo é o Enzo lá de São Raimundo Nonato, fez outras colônias, cuidou bem, tem tantas outras. Não vou citar aqui, eu citava antes, que é muito amigo, é mais tranquilo. Mas fizeram bem. Então não é a questão é o trato que as pessoas dão com as coisas. Eu mesmo recebi colônias, caixa e tudo, eu não vendo, eu não me desfaço dessas caixas. E uma colônia ou outra que eu recebi, eu quando não pude ficar, porque a abelha não era daqui, eu procurei direcionar da melhor forma possível.
Então fica entendido, esse é o Brasil que nós temos. Claro que eu não falei tudo, mas entendendo, tá? Agradeço a você que assistiu o vídeo. Até o nosso próximo encontro. Brasil!